Alô, amigos, não há a menor sombra de dúvidas que José Salim é um dos ícones do rádio, do jornal e da televisão do Maranhão. É com ele que eu consegui fazer uma entrevista exclusiva, falando de algumas coisas, alguns segredos, algumas intimidades que a partir deste momento você vai conhecer. José Salim, o ícone da imprensa do Maranhão. No ar. Eu diria que o mercado relaxa um pouco a experiência e a presença da gente para desenvolvê-lo e até para ajudar naqueles que, chegando agora, podem usufruir da nossa experiência para desenvolver melhor as suas atividades. Aliás, o problema não é local, o problema é nacional e eu diria até que também é internacional. Tanto que há uma série de programas e projetos tentando o reaproveitamento de idosos, né, para não ficarem recolhidos em casa, sem fazer coisíssima alguma, sujeitos à depressão e, por consequência, sujeitos ao desdobramento dessa mesma depressão. Eu diria que a gente poderia ser melhor aproveitado, mas, infelizmente, é a afluência do mercado que manda. Os mais jovens acham que sabem tudo, alguns sabem muito pouco, alguns não sabem nada, mas enfim, são numerosos, por enquanto, né? Porque há uma previsão de que nós, idosos, chegaremos pertinho deles logo logo, né? Então, a gente espera essa oportunidade, enquanto vivo, para emprestar a contribuição que eles estão a merecer e não estão conseguindo descobrir. Numa mensagem recente que eu fiz à governadora Rosiana Sarney, eu lembrei que a minha trajetória pública na comunicação deu-se no contexto da família. Eu comecei com Zé Sarney em 1967 e me aposentei do Estado em 1999, exatamente quando ela era governadora. No campo privado, eu diria que tirei muito aproveitamento da minha temporada no rádio, que começou aos 9 anos, interrompeu-se aos 12, voltou aos 16 e depois se encerrou aos 36 anos. E depois eu passei para o jornalismo impresso, onde fiquei até 1999, passando pelo Jornal Pequeno, pelo Imparcial, principalmente pelo Estado do Maranhão. Essas 3 escolas eu transitei por elas e delas tirei muitas lições. Aprendi alguma coisa e também apliquei alguma coisa do que aprendi. Destacaria Haroldo Silva, morto recentemente, Rui Dourado. Nessa mesma mensagem eu digo que no radialismo eu tive a contribuição e a descoberta de alguns amigos que viram em mim qualidades e me levaram para algum lugar, no rádio e também no jornal. Nem eu, de vez em quando, fazendo as minhas avaliações da situação passada, nem eu tinha ideia da projeção do que eu podia ser e ter, né? Mas as pessoas descobriram isso em mim. No jornalismo eu lembraria de novo Haroldo Silva, que também no jornalismo impresso foi de muita importância para mim. Além disso, no jornalismo público, na comunicação oficial, nos governos do Maranhão, desde a década de 1960 até a década de 1990. Você foi secretário adjunto do governo? De comunicação, exatamente. De comunicação, essa experiência ali foi válida? Valeu de muito. Primeiro pela proximidade com as pessoas do poder. E segundo, pela facilidade que eu tive de desenvolver o contato com o poder, né? E de tirar dele necessariamente muita coisa durante o tempo em que estive na iniciativa privada. A boemia me atrapalhou muito. Eu comecei no rádio no tempo em que o rádio era romântico. E também comecei no jornal no tempo em que o jornal era romântico. E esse romantismo estava muito associado à boemia. Acabava-se de trabalhar na madrugada e na madrugada ia-se para as casas de diversão noturna, né? Às vezes até para amanhecer. Como eu comecei muito cedo, aos 16, 17 anos, né? Próximo da maturidade plena, eu diria que essa boemia se incrustou de tal modo em minha vida que não me deixou avançar com um pouquinho mais de aproveitamento. Eu, por exemplo, quando fazia direito,
fiz a faculdade de Direito, da qual me diplomei 16 anos depois de ter sido aprovado no vestibular. Eu fui a Brasília fazer um estágio que o Congresso Nacional oferecia aos estudantes de nível superior de todas as áreas. Tinha eu o sonho de ser diplomata. Cheguei a estudar 6 idiomas, cheguei a estudar piano, mas na volta de Brasília, eu trabalhava no Imparcial nessa época, e já no governo do Estado, eu voltei à boemia maranhense, ao romantismo maranhense, e infelizmente não voltei a Brasília para o exame do Itamaraty. Perdi a chance de ser diplomata. Morrer dormindo, talvez, para não sentir o impacto da morte. Eu diria que, eu não sei como é que ela vai acontecer, ninguém sabe, aliás, né? Mas eu gostaria de morrer dormindo, porque amanheceria, quem sabe, nos braços de Morfeu, e dos braços de Morfeu para os braços do poderoso Criador. Isso significa que você tem medo da morte? Talvez tenha um pouquinho. Eu não gostaria de ser enterrado antes de 24 horas. Talvez até, quem sabe, evoluindo, eu opte pela cremação, porque aí não tem saída. Atualmente eu voltei a ser um católico praticante. Assisto missa aos domingos, pertenço ao Terço dos Homens e pertenço também a outros movimentos religiosos e também a grupos de autoajuda, que me são de muita importância para uma recuperação plena, não só da matéria, como do espírito. E a fé em si, em 3 palavras? A fé sem obras é morta. Os livros mais importantes que você leu? Vou reler o Ina, A Violação do Sagrado. Mas eu gosto muito da literatura antiga, da literatura medieval. A minha biblioteca é mais ou menos enriquecida, eu diria. Ainda não tive tempo de ler todos os títulos que tem, talvez nem tenha, porque eu sei o tempo que já vivi, mas não sei o tempo que ainda vou viver. Mas estou tentando aproveitar, né, para tirar algumas lições de toda essa gama de conhecimento que os mais antigos tentam nos transmitir nos seus escritos. Esperar a morte e escrever um livro, que está na metade, que ainda não acabou. Eu leio poesia, e digo inclusive não com muito afã, né? Eu sou mais prosista, eu gosto mais do texto em prosa, né? E principalmente da literatura policial. O Maranhão representa o que para você hoje? Bom, além de ser o meu berço natal, ele é uma terra que poderia ser melhor aproveitada, melhor trabalhada por aqueles que o dirigem, eu diria. Eu poderia, inclusive, ter sido um pouquinho mais útil à minha terra. Não fui, não sou. E isso talvez seja uma falha na minha trajetória, na minha história. E não sei se vou ter tempo de emprestar a minha colaboração para ter uma terra natal melhor do que acho que ela deveria ser. Amores, muitos? Sim, de qualquer modo, agora posso falar, né? Eu fui realmente muito pródigo, né, em amores, sim. Eu não diria amores, eu diria companhias, né, acidentais, quase todas, né. A verdadeira só foi uma só, né, mas as acidentais foram realmente numerosas, não deveriam ter sido. Mas agora, de vez por outra, eu me descubro pedindo perdão pela multiplicidade de companhias que tive. Eu diria que eu não tenho nenhuma fixação desses fenômenos todos e nem da influência deles em mim. O meu desejo agora mesmo é chegar aos 80 anos. E depois dos 80 eu vou pedir mais 20, se quiserem me dar. Mas chegando aos 80 eu já me sentirei satisfeito, porque eu continuarei perpetuando a longevidade da minha família. Minha mãe morreu aos 88, meu pai morreu aos 89, meus sogros morreram próximo de 90, né? Meu pai morreu aos 86, enfim, os meus antepassados, eu tive um avô que morreu com 104 anos de idade, uma avó que morreu com 78, então eu confirmarei, estando mais velho, a longevidade da minha herança ancestral. Eu gostaria de, se vivesse até os 100 anos, sair e voltar sozinho do banheiro, é o meu grande desejo. Mas para finalizar, eu gostaria que você me desse a sua opinião verdadeira sobre o amor. É um sentimento muito bonito, mas difícil de ser exercitado.
porque o mundo nos arma muitas armadilhas, nos cria muitas armadilhas. E com essas armadilhas que o mundo cria, às vezes a gente não dá ao amor o verdadeiro sentido que ele tem e o verdadeiro respeito que ele merece. Obrigado, Salim. Vamos ver a data de hoje, por favor. 4 de junho de 2024. Estamos aonde? Em São Luís do Maranhão, no bairro Vinhar, a primeira cidadela desse estado, né? Tanto que a área aqui onde eu moro é chamada de Vinhar Velho. Foi aqui que se estabeleceu pela primeira vez um sítio populacional, historicamente falando. E chovendo ainda, né? Para dar mais, pois é. Mais romantismo, já que você gosta de romantismo. Pois é. Dá mais romantismo. É a glória. A minha companheira de 54 anos, Mieda Estela da Silva Salim Rosa, há 1 ano e meio partiu, e lá no céu está naturalmente intermediando junto aos poderosos do céu, né, do paraíso, para que a gente tenha cá embaixo eu e os que ficaram da família, e até os que não são da família, uma vida bem mais aproveitada. A chuva me mantém vivo e sempre me satisfaz. Molha teus olhos, conta a história, atiça minha memória, tempos que não voltam mais. Por isso a chuva me traz o cheiro da mulher amada, minha cortesã, de uma saudade exumada, da melodia do ontem, da sinfonia do amanhã. Então, Senhor, que eu viva 100 anos, ainda cheio de planos, cheio de saudades, porque eu sou assim. Me chamo José Salim. A chuva me mantém vivo e sempre me satisfaz. Molha teus olhos, conta a história, atiça minha memória, tempos que não voltam mais. Por isso a chuva me traz o cheiro da mulher amada, minha cortesã, de uma saudade exumada, da melodia do ontem, da sinfonia do amanhã. Então, Senhor, que eu viva 100 anos, ainda cheio de planos, cheio de saudades, porque eu sou assim. Me chamo José Salim.